da Jovem Pan. Jovem Pan, Brasil, Alagoas. Bom dia com muita alegria. Jovem Pan. Você está ouvindo Supermanhã com Marcos Rodrigues. Marcos Rodrigues se volta e comunicando aqui pelas ondas da Jovem Pan AM 1020, programa Supermanhã, o ponto alto da notícia. E atenção, o Ministério Público apreende 500 animais silvestres em feiras livres no interior de Alagoas. A fiscalização aconteceu nas feiras de Marimbondo, Anadia e Arapiraca. Olha, essa de Arapiraca é tradicional. Desde quando eu comecei minha carreira, há 17 anos atrás, isso já acontecia e lamentavelmente é cultural. Né? Isso que acontece também naquela região. Tá aqui a notícia, é destaque no G1. O Ministério Público de Alagoas, por meio da fiscalização preventiva integrada, a FPI do São Francisco, apreendeu mais de 500 animais silvestres em feiras livres nos municípios da bacia hidrográfica do Velho Chico. Segundo o Ministério Público, na feira de Arapiraca foram recolhidas dezenas de espécies de pássaros, a exemplo de galo de campina, caboclinho, papacapim, canário da terra, gralha cancã, araquinindé, esse eu nem sabia, arara canindé, agora sim, chechel, veludo e garibaldi, tá? Alguns dos exemplares que foram apreendidos nessa grande operação do Ministério Público ocorrida, realizada, melhor dizendo, nas feiras livres do interior do estado. São 10 horas e 37 minutos, 10 e 37, eu estou de volta aqui à nossa programação, dessa vez para falar detalhes a respeito do mutirão fiscal que convoca pelo menos 10 mil contribuintes que estão devendo aí tributos, ou tributos municipais ou tributos estaduais. Para falar sobre o assunto, está aqui ao meu lado o juiz André Geda, ele que é coordenador da Justiça Itinerante, que obviamente está diretamente envolvida também com essa ação. Doutor André Geda, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. É a primeira grande ação, um mutirão envolvendo o município e o estado. Eu tive na coletiva, inclusive, onde foi firmada a parceria entre município e estado, todos já preocupados com essa questão envolvendo a arrecadação fiscal. Quer dizer que a justiça também, antes da execução, pode mediar essas relações. Isso para mim é novidade. Muito bom dia, doutor André Geda. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes. Em primeiro lugar, agradecendo o espaço, cedido por vocês para a divulgação do evento, do mutirão fiscal. Então, na realidade, o mutirão fiscal, ele não abarca só esses processos judicializados, Quem tiver em débito um ano ou dois, que ainda não foi incluído na dívida ativa e a procuradoria dos respectivos entes ainda não tenha promovido a execução fiscal, então podem perfeitamente participar desse programa que objetiva justamente a solução dessas pendências fiscais dos contribuintes. Muito bom. Eu estava vendo aqui os impostos, tem desde o IPTU, que é o Imposto Predial, Territorial Urbano, o Imposto sobre Transmissão de Causas, Mortes e Doação, que é o ITCMD, esse é o mais complicado que eu acho, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ISS, que também é municipal, todos esses municipais, mas aí tem o IPVA, já é estadual, o ICMS também estadual. E Estado e município estão aqui oferecendo condições facilitadas para as pessoas que estão em débito. 80% no caso de desconto para pagamentos à vista, se for um tributo municipal, e 95% se for também um tributo estadual. O senhor me falava aqui nos bastidores que, além de ser interessante para quem vai arrecadar, é interessante para a justiça, porque também ajuda a desafogar o grande número de processos que tramitam também aqui nas varas da capital. É isso, doutor Geda? Na realidade, inclusive, hoje se trabalha muito com metas. Essas metas já vêm do CNJ. O tribunal também, no início da gestão do atual presidente, desembargador Washington, é feito também um planejamento, isso faz parte do, salvo engano, Macro Desafio 6, essa redução do acervo de execuções fiscais, que não é, digamos, uma coisa peculiar apenas do estado de Alagoas, mas de todo o Brasil. Existe um número absurdo de execuções fiscais. Então, trabalhando em cima disso para reduzir
esse número de execuções, né? Para que o nosso ouvinte entenda, a execução é a parte final do processo, é isso? É aquela onde até o bem pode ser tomado, é isso? Se for o caso do bem? Na realidade, quando funciona assim, você vai atrasando as suas obrigações fiscais e depois de 3, 4 anos, então isso entra na dívida ativa, que o ente público não vai deixar prescrever, e ingressa-se com a ação de execução fiscal. Então ainda existe uma oportunidade do contribuinte regularizar, pagar, que não consiga pagar à vista, mas se parcelar, é a mesma coisa de estar, digamos, quite com aquela obrigação fiscal. Então lembrando que o município ele parcela até em 60 vezes e o Estado ele concede também um parcelamento até em 120 parcelas. Isso é que é o mais importante. Então, pode falar. E existiu até uma pergunta interessante na coletiva, né? Porque, aproveitando, digamos, a gente tem um contexto muito grande de servidores públicos. Né? E foi questionado, não, mas por que o mutirão fiscal vai nesse período agora de 17 a 20, né? De novembro, quando o funcionalismo vai receber justamente o seu dinheirinho, o funcionário, no início de dezembro? Por que não adequar essa logística? A gente não consegue adequar porque a lei, tanto municipal como estadual, que concede esses incentivos, ela só tem validade até o final do mês agora, entendeu? Então não dá para aproveitar dezembro. Mas aí foi feito o seguinte acordo, digamos que o cidadão apareça lá e só possa quitar no início, a primeira parcela no início de dezembro. Então há também essa possibilidade. Jogar para o próximo mês, no caso. Exatamente. Agora, lógico que a quitação só vai ser ofertada ou configurada quando cair o pagamento daquela primeira parcela. Quando o senhor fala que mesmo as pessoas que ainda não foram notificadas, né, pela execução também podem se antecipar, vai ter alguma prioridade para essas pessoas ou o critério do atendimento é ordem de chegada? Eu estou falando isso porque na coletiva, onde o juiz Maurílio Ferraz teve a oportunidade de apresentar, vai ser montada uma grande estrutura no ginásio do SESI. Então é você ir com a documentação, vai ter inclusive uma agência lá de um dos bancos, né, para fazer a captação desses recursos, para facilitar. Então, é ordem de chegada, é isso, doutor Geda? Exatamente. Na realidade, não vai existir qualquer tipo de discriminação, porque o contribuinte, quando chega ao ginásio, ele já é encaminhado, é feita aquela primeira triagem para se verificar que tipo de competência, se o tributo é estadual ou municipal, do município de Maceió, e ele é encaminhado para uma espécie de ilha de negociação. Essa ilha é composta justamente de quê? De funcionários das secretarias de finanças desses entes públicos. Então lá, através do sistema, logicamente do computador, é verificado justamente o valor daquela dívida e tal, e é feita a negociação. Quando a gente fala mutirão, né, e o senhor que é coordenador da Justiça Itinerante está partindo para essa ação e faz exatamente esse trabalho deslocado aí dos ambientes, né, dos prédios públicos, é porque jamais teria condição dessa quantidade de pessoas ser atendida na própria estrutura do judiciário. Então, aí vocês unem forças, escolhem uma grande área para que seja feito. É assim que funciona, doutor? Exatamente. Para isso que existem as parcerias, né? O Tribunal de Justiça, o município de Maceió, justamente o Estado de Alagoas, as procuradorias. Vamos colocar também um defensor público para que o contribuinte se sinta, né, mais seguro em qualquer dúvida em relação à negociação. Né? Então, esse somatório de esforços que justamente viabilizam esse tipo de mutirão. Muito bom. Então, atenção, você que está com problemas aí envolvendo, tá certo, já a execução de alguns tributos, vou ler novamente aqui. O ICMS, se você está devendo, o IPVA, ambos impostos estaduais, o Estado está oferecendo para você um desconto de 95%. Aí vem os tributos municipais. O IPTU, todo mundo conhece, o Imposto Predial Territorial Urbano, o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, ITCMD, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, o ITBI, tá certo? É o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. No caso do desconto do município, é 80% de multas e juros aplicados. Ou seja, ao longo dos anos em que você foi ficando sem pagar, tudo foi sendo agregado a esse valor inicial, que era o valor do seu débito.
Hoje virou uma bola de neve, está difícil aí de você honrar esse pagamento e agora a prefeitura está tirando 80% exatamente de todos esses juros e das multas agregadas. Possivelmente deve chegar a um valor bem próximo do que era a sua dívida original, exatamente para facilitar o seu pagamento. O Estado está indo mais além, é 95%. Então é a possibilidade aí de arrecadar um volume grande de dinheiro. Na semana passada, os companheiros da Tribuna Independente trouxeram aí algumas reportagens. Só o setor sucroalcooleiro há uma expectativa de arrecadação de 100 milhões. Quer dizer, é muita grana envolvida aí nessa arrecadação. Juntamente, claro, com aquele recurso mais simples, que é o que você está devendo, mas também tira a sua dor de cabeça. Lembrando que o IPTU, se você está devendo o IPTU e, né, Deus o livre, tem alguma necessidade de vender o imóvel, você não pode fazer a venda do imóvel se você não tiver com esse imposto quitado. Então é fundamental que você esteja exatamente com todos esses tributos em dia para evitar problemas, principalmente o da execução fiscal, que é quando aquele ente ao qual você deve, ele vai pegar algum bem para cobrir o seu débito. O doutor Maurílio Ferraz, eu me lembro que ele colocou isso na semana passada, há inclusive um acordo para que essas execuções mais radicais, né, que tomam realmente o bem, só venha a acontecer após o mutirão. Então o próprio mutirão é a última chance ali de tentar colocar tudo em dia, né, doutor Geda? Exatamente, o contribuinte ele tem que evitar, né, esses dissabores do prosseguimento dessas execuções, né? Vale destacar que está sendo feito uma espécie de convênio dos entes públicos, do Estado, do município com os cartórios, no sentido de viabilizar a questão do protesto, né, em relação a essas dívidas, e aí protesto gera uma série de transtornos, né? Se for uma pessoa física, né, você com um protesto você não pode nem operar com conta bancária. Como é que você vai receber os seus proventos? Então já vai começar a causar uma série de transtornos para quem deve. Sem falar, como você bem colocou, a questão das penhoras, né, que podem cair online sobre algum recurso que o contribuinte tenha, ou até sobre bens, né, evitando, o contribuinte regularizando vai evitar todo esse tipo de transtorno, de sabor em relação a essas execuções. E um detalhe, né, que você deve estar se perguntando, mas isso é legal, é ilegal? É totalmente legal, né? A forma como o Estado brasileiro ele é constituído, né, e não é só no Brasil, isso é em todo o mundo, o Estado e o município, né, leia-se Estado e município, ele obviamente se mantém a partir da tributação. É a nossa parcela da tributação que, em tese, deverá voltar para nós em forma de serviços, né? E, obviamente, isso é um capítulo importante, é o capítulo da cobrança, e para você que, ao longo do tempo, por alguma razão, você não teve a condição de pagar, e hoje é que a coisa está realmente difícil, por conta da crise, a redução do poder de compra do salário, esse mutirão realmente pode ser a solução que você estava esperando, tá? Começa amanhã, tá certo? Vai ser no ginásio do SESI, não perca essa oportunidade, tem que estar com a sua documentação, é claro, e principalmente com algum comprovante dessa dívida. Mas eu não recebi nada. Não tem problema, vai estar lá os representantes do município e do Estado, você pode pegar o valor atualizado e a partir daquele momento partir também para a negociação. Tudo isso vai acontecer lá no mesmo ambiente para facilitar a sua vida, é você ter a disponibilidade de ter acesso lá ao local e, obviamente, dar conta aí desses débitos tão importantes. Eu devo mais de um, não vou conseguir, então não vou. Que é isso, rapaz? Vai lá, negocia o que está mais fácil, né? Vai parcelando o restante. Há realmente essa possibilidade de pagamento até 16 vezes, 15 vezes, olha só. É a chance aí de você realmente ficar em dia e evitar problemas maiores, porque vai ser julgado e vai ser executado a sua revelia e você realmente pode ter prejuízos muito grandes em relação a isso. Eu só tenho a agradecer primeiro a disponibilidade do juiz André Geda em comparecer aqui à Jovem Pan para tratar desse tema também e aproveitando que o senhor é coordenador da Justiça Itinerante, esse ano mais alguma ação da Justiça Itinerante ou esse evento é o que fecha exatamente o trabalho que é desempenhado pelo senhor, doutor Geda? Não, temos vários eventos ainda até o recesso, né, até 20 de dezembro. Então vamos ter vários casamentos coletivos. Eu acho que 3 ou 4 já estão autorizados.
assembleias e até o grupo também gay daqui do estado solicitou um casamento coletivo. Vamos ter ainda itinerantes, vamos participar da Semana Nacional de Conciliação, né, que vai ter, e da terceira semana da Paz em Casa, né? Que é um projeto também do CNJ para reduzir o número de acervo dos processos envolvendo a violência doméstica. Esse já era uma grande ação, eu achando que ia ser o fechamento da Justiça Itinerante, mas a agenda está lotada. E, obviamente, a gente está aqui à disposição, doutor Geda, para fazer também a divulgação. Eu estou falando aqui dos tributos e um ouvinte acaba de ligar, é o Edinaldo, ele está na linha. Gostaria de fazer exatamente uma pergunta para tirar uma dúvida. Bom dia, Edinaldo. Lindinalva. Ah, é a Lindinalva, desculpa, é porque o meu assistente, ele está tão longe que eu ouvi a Lindinaldo. É a Lindinalva. Tudo bem, Lindinalva? Tudo bem. Olha, como é o nome do rapaz que está... É o juiz André Geda. André, bom dia, senhor André. Bom dia, Olha, bom é dia, uma senhor. pergunta, certo? É porque a casa que a minha cunhada mora era da avó dela. E até hoje, há mais de 40 anos que a avó dela faleceu. E a casa ainda continua no nome da avó. Morreu a mãe, aí só ficou a filha e o filho. O filho pegou o quintal, fez uma casinha, mas ainda continua tudo no nome da avó. Certo. Mas pode ser regularizado, se bem que aí tem que se olhar o seguinte, se no caso é em relação ao IPTU, não é isso? Do imóvel? Está vindo 2 IPTU, um para cada casa. Isso. Certo. Só que uma casa fica para uma rua, a outra casa fica na outra rua. Certo. Não estou entendendo a situação. Em relação à pendência, independente do nome de quem esteja o imóvel, ela pode ser negociada, entendeu? A dívida. Agora, isso aí cabe o que? Aos herdeiros, né, de comum acordo, ver a melhor disponibilidade de fazer essa renegociação da dívida, né? Não é empecilho fazer a renegociação neste caso. Agora tem que se olhar também, logicamente, se o Estado não entrou com a devida ação em relação a anos, tirando 5 anos, né, 5 anos anteriores, pode existir uma parte desse débito que esteja prescrito. Um detalhe importante, dona Lindinalva, é que amanhã eles vão estar exatamente fazendo esse levantamento e dizendo como é que está a situação atual. Exatamente, porque débito. não se pode também cobrar débitos prescritos, né? Lembrando que foi uma coisa que foi debatida na reunião, né? O município, tanto o município como o Estado, eles só vão cobrar, logicamente, os débitos que estejam em ordem e não haja essa prescrição. Tá bom, obrigada. Nada, dona Lindinalva, obrigado. Tem um outro ouvinte que ligou, ele não quer entrar no ar, doutor Geda, mas ele está dizendo que ele já tinha feito um acordo de pagamento de IPTU com a prefeitura e esse acordo foi para 80 meses, mas ele está achando que a parcela, de repente, está um pouco alta. Ele pode comparecer e fazer um novo acordo sobre acordo já existente ou não? Eu creio que sim, mas nesse caso, Que já especialmente, já foi feito em 80, né? E, salvo engano, eu acho que para esse mutirão, o município, ele vai fazer em 60. Em 60. Então aí já está com um vai acordo mais benéfico. vai aumentar a sua parcela, meu Agora, irmão. se for estadual, eu creio que sim. Porque se o tributo for estadual, a gente viu que eles parcelam até em 120. Então, entendi. Né? Então, a gente pode alongar desses 80 para 120 parcelas. É IPTU, é Paulo? O ouvinte que... não, é municipal. Então, meu irmão, se você for, você já vai... tá um acordo bom aí. Você vai aumentar a sua parcela, então cuidado aí com a sua movimentação, tá bom? Olha, mas todas essas dúvidas estarão lá técnicos, Isso. tá certo? Do município e do estado, todos aptos exatamente a tirar todas essas dúvidas. O mais importante é que você tenha exatamente essa disponibilidade em querer resolver o problema. É essa a grande oportunidade que está sendo mediada agora, também com a participação aí do judiciário, porque todos esses processos tramitam lá, estão ocupando espaço e, obviamente, o mutirão interessa para todos os envolvidos, né? Eu acho que essa realmente é que é a verdadeira parceria. A justiça desafogando esse número grande de processos, o contribuinte resolvendo o seu problema e o município e o estado arrecadando, porque também necessitam honrar os seus compromissos, tá bom? Só lembrando, o mutirão fiscal começa amanhã, tá certo? Vai até o dia 20
de novembro no ginásio do SESI, justamente para facilitar a sua vida. Chegue cedo. Abre que horas os portões lá, doutor Geda? O horário de atendimento é de 8 às 17 horas, né? Mas a equipe já vai estar, logicamente, a partir das 6h30, 7 horas, já ultimando os preparativos justamente para atender o atendimento aos contribuintes. Muito bem, a Jovem Pan vai estar lá, vai estar acompanhando com o nosso querido Marcelo Rocha todo esse trabalho também do Judiciário de Alagoas. Doutor André Geda, coordenador da Justiça Itinerante, está com a agenda grande até o final de dezembro. Conte com a gente para fazer essa divulgação. Até uma próxima oportunidade, doutor Geda. Mais uma vez agradecendo o espaço, né, Marcos, aí, da grande audiência que você tem, até porque você presta um trabalho relevante à sociedade, que é justamente levar a cidadania. Muito legal, show de bola, são 10 horas e 56 minutos, 10h56, eu vou faturar, daqui a pouco eu volto com muito mais no Super Manhã, até o meio-dia ainda levando muita informação para você. Até